Olá, professora! Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E parabéns para você por dedicar um tempo aqui para o seu autoconhecimento e um tempo para poder aprender alguma coisa nova. Eu sou Rafaela Ferreira, arquiteta e urbanista, professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental. E eu ensino professoras a arte de serem fortes emocionalmente e lidarem com situações que só professoras enfrentam. E hoje nós vamos falar nesse episódio sobre é irritante, não falo mais. É irritante, eu não falo mais. Mas por que eu trouxe esse tema hoje para que nós possamos conversar então? Completa a frase aí comigo. É irritante, não falo mais. É irritante, não falo mais. Aonde é que você vai colocar essa frase? Vamos pensar no nosso dia a dia, dentro de sala de aula, e você vai pensando aí no seu dia a dia também, mas dentro de sala de aula com o aluno, você pode falar assim, é irritante, eu não falo mais para você parar de mexer no celular, não falo mais. É irritante, eu não falo mais para você parar e ficar quieto nessa cadeira e prestar atenção, para vocês pararem de fazer bagunça, para parar de ficar pedindo para sair de sala, para beber água, para ir no banheiro. Para, eu não falo mais isso. Esse sentimento de irritabilidade já percorreu dentro de você? Ai, eu não falo mais isso, chega, cansei. Nossa, isso me irrita. Já? Talvez em alguns outros momentos você já expressou isso dentro de você, falou, nossa, isso me irrita. Não falo mais, chega, cansei. Já? Isso é um sentimento. Irritabilidade é um sentimento e é exatamente ele que nós vamos falar hoje, tá? Porque, de repente, você pensou na coordenação e daí você fala assim, eu não falo mais, que eu preciso marcar uma reunião com a minha coordenadora, porque é impossível dar conta do conteúdo e ficar parando de semana em semana para fazer uma atividade extra, para fazer uma dancinha, para, sei lá, né? Não sei o que você fala aí com a sua coordenadora, mas parar para fazer uma dança, para ensaiar para isso, para ensaiar para a festa junina, para ensaiar para a formatura, para ensaiar e o meu conteúdo não dá conta. Eu não dou conta de tudo essas coisas que eu tenho que fazer e eu preciso falar com ela, mas eu não falo mais, já cansei. Ou então com os pais. Assim, eu não falo mais, é irritante, para que eles precisam acompanhar o filho, as tarefas de casa. Já cansei, já me irritei, porque eu sempre falo que eles precisam acompanhar de perto o desenvolvimento do seu filho, para que eles venham em reuniões, para que eles anotem as coisas na agenda, vejam as anotações da agenda também, entrem no site para ver as coisas. Você já parou para prestar atenção quantas vezes você fica irritado no seu trabalho? E aí essa irritabilidade acaba indo para sua casa também? Já parou para prestar atenção? Quantas coisas te irritam no trabalho e essa irritabilidade vai levando esse sentimento também para os seus relacionamentos e para dentro da sua casa. Fala a verdade. Quantas emoções nós temos acesso e são uma montanha-russa dentro de nós e que nós não nos damos conta delas? Como é que você reagiu muitas vezes mediante a uma irritabilidade e depois você se arrependeu? Quantas vezes você ficou irritado, até fez uma cara que com o rosto e depois você falou, putz, não era para fazer isso? Quantas vezes por estar ali naquele momento você se arrependeu por algo que você fez porque você estava nesse momento de irritabilidade? E aí, o que nós vamos fazer com isso? Como que nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia para podermos solucionar essa nossa irritabilidade? Quantas vezes, quantos momentos que a irritabilidade, que ela eu chamo ela de prima, tá? A irritabilidade é prima da ansiedade. Quantas e quantas vezes você ali com essa irritabilidade que acabou gerando uma ansiedade, você quis sair rapidinho da reunião que você tinha marcado com os pais, porque você estava num sentimento não favorável a você, e ao invés de trazer os pais do seu lado, você quis logo acabar com a reunião para poder se ver livre dela.
Ou quantas vezes você foi conversar com a sua coordenadora ou com o seu diretor e aí você deveria estar ali se sentindo plena, segura e confiante e você estava ali com outros sentimentos, com um sentimento de medo, com um sentimento ali de desânimo, com um sentimento de quero me livrar de tudo isso logo. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu com você? E é exatamente isso que acontece quando nós agimos no automático. Sim, nós agimos no automático. Nós não só agimos no automático para escovar os dentes, para pentear o cabelo, para calçar uma meia e pôr nossa sandália, nosso sapato, nosso uniforme para ir para a escola. Nós não agimos só no automático quando nós sentamos no nosso carro, ligamos a chave, engatamos a marcha e aí nós vamos dirigindo até o trabalho. Isso tudo são atividades que nós agimos, nós fazemos no automático. Por quê? Porque senão o nosso cérebro não daria conta de pensar todo o processo que nós temos que fazer. Isso se torna um hábito, e aí acaba ficando no automático. Mas aqui está, professora, um perigo. Porque se nós não tomarmos consciência das nossas emoções, nós também colocamos elas no automático. E aí, colocar emoção no automático é deixar com que elas gerenciem a nossa vida e nós não tenhamos consciência disso. Você tem consciência dos sentimentos que te limitam? Você tem consciência das situações que estão ali externa ou internamente provocando algo em você? Você de repente fecha todas as portas, todos os recursos internos que você tem, porque você está no automático, suas capacidades, sua criatividade não fluem mais. Por quê? Porque você está com esse sentimento de irritabilidade, está com esse sentimento de medo, está com esse sentimento de que é sempre assim, tudo igual. Você fecha as portas para os seus relacionamentos por causa desses sentimentos que estão no automático, porque você acha que você não tem outra saída para fazer. Você fecha a cara, você fecha o seu coração, e aí muitas vezes você tranca as coisas a 4 chaves. Por quê? Porque você acha e está convicta que não tem outra forma de agir. Quantas vezes você fecha as portas para oportunidades que aparecem na sua frente porque você não as enxerga? E por falar em portas, em janelas, em coisas que são enormes dentro de nós, eu quero trazer uma analogia hoje. E a analogia é com esse grande palácio, o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes, construído pelo rei Luís XIV, ele teve uma oportunidade de escolher, ele escolheu, inclusive mudar a capital da França naquele período, de Paris para Versalhes. Então, a capital era Paris e ele então construiu esse magnífico palácio em Versalhes, e lá foi a residência principal, e lá, sabe o que ele fez? Ele não ficou lá achando que ele só podia fazer uma coisa, não. Ele fez nesse palácio um monumento gigantesco. O Palácio de Versalhes hoje, ele tem 700 aposentos, 700 quartos ele tem. E não são quartos iguais, não são quartos aonde você entra e vê a mesma coisa. Olha esse quarto, por exemplo, que eu trouxe para vocês. Esse é um quarto do Palácio de Versalhes. Olha esse outro quarto aqui, olha só. Esse é outro quarto do Palácio de Versalhes. Olha esse outro quarto aqui do Palácio de Versalhes. E por que eu trouxe o Palácio de Versalhes para fazer uma analogia com a nossa vida? Porque se a gente pensar no palácio, né? Vou fazer aqui isso aqui como um palácio. Então aqui está o palácio. Dentro do palácio nós temos os aposentos, nós temos os quartos dentro desse palácio e são inúmeros quartos, 700 quartos. Hoje nós temos uma casa com 2, 3 dormitórios e muitas vezes achamos muito, né? Imagina 700 quartos. Né, para um palácio. Então nós temos aqui todos esses aposentos dentro de nós.
mas por agirmos no automático, nós estamos viciadas muitas vezes a entrar somente no quarto da irritabilidade. Aqui fica a irritabilidade, aqui fica a irritação. De repente, do lado da irritação fica a ansiedade. De repente, do lado da ansiedade fica a alegria. De repente, do lado da alegria fica o amor. De repente, aqui fica a tristeza. E aqui fica o medo. E assim vai. Mas, como nós muitas vezes agimos no automático, nós temos a propensão em frequentar alguns quartos muito mais do que outros. E quando nós frequentamos esses aposentos dentro de nós, os nossos quartos dos sentimentos, para fazer essa analogia, já que a gente está falando do Palácio de Versalhes, nós esquecemos de abrir as portas para os outros sentimentos que temos, para outras percepções que temos. Você é munida de sentimentos que estão aí dentro de você, assim como eu também sou. Nós temos raiva, nós temos medo, nós temos alegria, nós temos tristeza, nós temos aversão, nós temos ansiedade, nós temos a exaltação, nós temos N sentimentos dentro de nós. Sentimentos que nós não vamos classificar como sentimentos bons ou sentimentos ruins. Não, não. São sentimentos. Sentimentos são sinalizadores. Tem sentimentos que são agradáveis de sentir, como tem sentimentos que não são agradáveis de sentir. Mas todos os sentimentos fazem parte do mesmo aposento, do mesmo palácio, melhor assim. Todos os sentimentos fazem parte do mesmo palácio, né? Do mesmo palácio. Todos eles fazem parte de um todo. E eu não posso menosprezar nenhum e nem outro. Lembra do filme? A professora gosta disso, né? Eu também gosto muito. Lembra do filme A Bela e a Fera? Onde tinha lá a ala que não podia entrar? Lembra? Nós tínhamos todo o castelo, tínhamos todos os aposentos que nós poderíamos entrar, mas tinha um aposento que não podia entrar. Todos os aposentos dos nossos sentimentos estão dentro de nós. Mas, o que aconteceu no filme da Bela e a Fera? As coisas elas só se despertaram quando aquele aposento também foi liberado. Quando aquele aposento também foi. Então, nós temos muitas portas dentro de nós, muitos cômodos dentro de nós, mas muitas vezes nós insistimos a ficar sempre nos mesmos cômodos. Nós fechamos as portas para as outras oportunidades, fechamos as portas para os outros sentimentos. Então, quantas vezes nós brigamos com um aluno, entre aspas, né? Mas quantas vezes nós queremos colocar a culpa no aluno, ao invés de olhar para ele com algum outro tipo de sentimento e uma compreensão. Quantas vezes nós sentimos medo diante de uma conversa com o diretor, quando nós deveríamos nos sentir confiantes, porque somos profissionais? Quantas vezes nós estamos acostumadas a repetir a entrada sempre no mesmo quarto, sempre no mesmo aposento e esquecemos de visitar outros aposentos que nós temos também. E aí nós não permitimos acessar outros sentimentos. E aí passamos a acreditar que nós não temos escolha. Nós passamos a acreditar que a gente só tem aquele quarto para entrar. É só aquele quarto que eu tenho para entrar. É só aquele quarto que eu tenho para entrar. E nós achamos que nós não temos escolha. Engano seu. Engano seu. Por quê, professora? Eu tenho escolhas, assim como você também tem. Nós temos escolhas e essas escolhas são extremamente importantes. Você é capaz, quer anotar isso? Anota no teu caderno, grifa, coloca no lugar para que você possa ler isso sempre. Nós somos capazes de escolher os nossos sentimentos. Nós somos capazes de escolher os nossos sentimentos. Nós somos capazes de nos tornarmos protagonistas emocionais, de sermos fortes emocionalmente. Sim, nós podemos escolher isso.
Porque a partir do momento que eu escolho os meus sentimentos, mas eu posso escolher? Sim, você pode escolher o tempo de duração dele, o como você vai gerenciá-lo. Eu sinto raiva? Sinto, mas eu gerencio minha raiva. Eu sei exatamente o como é que nós podemos gerenciar a raiva através de ferramentas práticas e autoaplicáveis também. Ah, mas sim, é possível, é possível. É extremamente possível você dar o tempo correto a cada sentimento que você tem. Eu sinto tristeza? Sinto tristeza. A tristeza tem um lugar na minha vida, eu me permito ficar triste? Me permito. Mas eu sei também o momento que está na hora de agradecer a tristeza e falar muito obrigado por aquilo que você me ensinou. Mas agora eu escolho sentir paz, eu escolho sentir segurança, eu escolho sentir tranquilidade. Eu sinto medo? Sinto medo. E eu olho para o medo e aprendo o que ele quer me dizer. O que esse medo está me trazendo? O que ele quer me ensinar? O que ele está querendo olhar e falar para mim, para me proteger? E aí, eu avanço a partir do medo. Eu agradeço. Sim, isso é gerenciar sentimentos. Isso é ser forte também emocionalmente. Mas isso é só o começo. Isso é só o começo. Isso é só o começo de uma longa jornada e uma jornada muito bacana, muito esplêndida e que faz a diferença na sua vida. Porque, fala a verdade, quantas e quantas vezes você chega depois do trabalho na sua casa, você quer dar atenção para os seus filhos ou você quer dar atenção para o seu cônjuge e aí com aquela pilha de tarefas que você tem para corrigir, você fala, mas como que eu vou fazer isso? Olha a quantidade de coisas que eu tenho que fazer, só se eu for dormir 2 horas da manhã. E muitas vezes você vai dormir 2 horas da manhã. Por quê? Porque você é responsável pelo seu trabalho, mas você também quer ser responsável para com o seu filho, para com o seu esposo. Quantas vezes você só vai fazer as coisas da escola, provas para fazer ou para corrigir, depois que você coloca o seu filho para dormir? E aí você só acha que você só tem esse tipo de escolha para fazer. E muitas vezes você se sente sobrecarregada, você se sente angustiada, você fica irritada com muitas situações porque você está frequentando demasiadamente esse cômodo, né? Você escolhe como sentir, você escolhe. Mas as tarefas, elas estão lá, Rafa. Eu vou poder escolher fazer ou não as tarefas? Nem sempre você pode escolher deixar de fazer, porque faz parte da sua responsabilidade. E eu sei que você é responsável, mas você pode mudar o como você sente ao fazer essas coisas. Você pode mudar o seu sentimento ressignificando ele, porque você tem uma gama de outros aposentos para frequentar que não sejam só os mesmos que você costuma frequentar. Agora eu vou fazer 2 perguntas para você, professora, presta atenção. Quem escolhe os seus sentimentos? Você escolhe os seus sentimentos, assim como eu mencionei, ou as situações que acontecem, elas que determinam o seu sentimento. Então, se você tem muita prova para corrigir, o seu sentimento de irritabilidade cresce também. Se você tem muito isso para fazer, esse sentimento cresce também. São as situações que comandam os seus sentimentos ou os seus sentimentos, eles são escolhidos por você independente das situações? Mas isso é possível? É possível. Você respeita os seus sentimentos? Essa é uma outra pergunta que eu estou te fazendo. Você respeita os seus sentimentos e você utiliza os seus sentimentos nas suas tomadas de decisão? Vou confessar uma coisa para você, professora. Na rotina do nosso dia a dia, a maioria de nós negligencia os sentimentos. A gente acha que tudo passa, que tudo vai passar. Ah, deixa para lá. Ah, vai passar, deixa para lá, vai, amanhã vai passar. Só que na realidade, nem tudo é assim. E você sabe que não é. Muitas e muitas vezes você está ali achando que amanhã vai ser outro dia, amanhã eu resolvo isso, deixa para lá. E chega o amanhã
E aquilo ainda está na sua cabeça, está ruminando, e está te fazendo mal. Aí começa a te adoecer, começa a te trazer uma cara de tristeza, começa a te trazer ansiedade, começa a te trazer mais irritabilidade, começa a te trazer sensações de palpitação no corpo, porque o teu corpo vai reagindo aos seus sentimentos. Nós negligenciamos muitos dos nossos sentimentos. E sabia que isso é um dos motivos dos nossos adoecimentos também? O negligenciar os sentimentos, porque eles estão lá, eles existem. Eles existem e eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser compreendidos. E o que é ser, então, um protagonista emocional? O que é ser forte emocionalmente? O que isso significa? Olha só, ser um protagonista é tomar conta desses sentimentos. E o que a palavra protagonista significa? A palavra protagonista significa ser o ator que toma as rédeas disso. Ela vem de uma palavra grega e ela significa que é você. Você ser responsável por aquilo que você está observando nos seus sentimentos. Mas, Rafa, se eu vejo uma coisa, eu me entristeço e eu Não, você se entristece, é fato. Não é que você vai tirar a tristeza, mas você vai acolher essa tristeza e entender essa tristeza da maneira correta e de uma maneira saudável. E na minha caminhada de desenvolvimento emocional, eu descobri que muitas das dores e das infelicidades que acontecem conosco são controladas pelos nossos sentimentos e pelas situações. Poxa, é fato isso. A situação acontece e aí isso tem um impacto direto com os meus sentimentos. Só que se eu não souber gerenciá-los, se eu não souber olhar para eles, acolhê-los e aquietá-los dentro de mim, isso vai causando um desconforto, até mesmo físico, e um desconforto mental. Eu tenho mais 2 perguntas para você, professora. Primeira pergunta. Você reage de maneira frequente às situações cotidianas com sentimentos de insatisfação, de desânimo, de vergonha, de desespero, de raiva e de frustração? E isso é tão automático para você que você não consegue evitar? Quando as situações acontecem na sua vida, quais os sentimentos que surgem ali? Vem o sentimento do que primeiro? E são sentimentos que você não consegue evitar? Só responda, não se julgue, é só para responder. Porque quando a gente quer trabalhar com o nosso emocional, nós precisamos dar clareza para ele e muito acolhimento também. Outra pergunta, você considera algumas emoções intoleráveis? Você considera que algumas emoções elas são intoleráveis? Como, por exemplo, vergonha, inveja, timidez, solidão, insatisfação, medo, culpa. Você acredita que é errado sentir certas emoções? Que é errado sentir desejo, que é errado sentir inveja, que é errado sentir raiva, que é errado ficar irritado? Você acredita nisso? Isso são crenças. São crenças que muitas vezes nos limitam a entrar em outros aposentos. São crenças que nos limitam a mudar de aposento. Se eu estou frequentando demais o meu aposento da irritabilidade, por que naquele dia eu não dou um passo para o lado e vou entrar pela primeira vez ou vou frequentar um pouco mais o meu aposento da gratidão? Se eu estou frequentando demais o meu aposento da ansiedade, por que eu não dou um passinho para o lado e eu não vou visitar o meu aposento da alegria? Se eu estou visitando por demais o meu aposento da raiva, por que eu não dou um passinho para o lado e eu não vou visitar o meu aposento da justiça? Por quê? Porque nós estamos sempre vivendo na rotina do automático e nós não nos damos conta dos nossos sentimentos. E sabe o que é pior?
quando nós não nos damos conta dos nossos sentimentos, sabe o que vai acontecendo, professora? Aí nós começamos a fugir, nós começamos a querer fugir do palácio. Só que o palácio somos nós mesmas. Nós queremos fugir e daí não dá para fugir da gente. Tenta fugir de você. Não dá para fugir. Eu não consigo fugir de mim. E aí, sabe o que vai acontecendo com nós? Com esse sentimento que vai surgindo de fuga, de isolamento, essa irritação, a gente vai trazendo para nós o uso de algumas coisas, algumas substâncias para nos relaxar. Ou então até mesmo a gente vai descontar isso na comida. Porque nós precisamos dar algum tipo de gratificação para nós, ao invés de olhar para outros aposentos. E em outros aposentos existe esse sentimento de gratificação sem a gente precisar ir descontando nas coisas externas, descontando muitas vezes em substâncias medicinais ou então comida, doce, chocolate, porque nós não aprendemos ainda a visitar os nossos outros aposentos. Nós não aprendemos a visitar esses outros aposentos, porque eles existem e estão dentro de nós. Mas nós precisamos de coragem. Sabe por quê? Porque aqui, nós de certa forma nos sentimos confortável. Porque eu conheço esse quarto da irritabilidade. Eu já conheço, eu sei o quadro que está ali, eu sei ali aquela decoração que está lá. Tudo me irrita, mas eu conheço. Então eu estou de certa forma segura aqui dentro. Agora, se eu for lá no quarto da alegria, eu nunca entrei lá direito, eu nem conheço direito aquele quarto. Se eu for para o quarto da gratidão, nossa, aquele quarto eu frequento pouco, eu nem sei direito como que ele é. Se eu for para o quarto, e assim vai, entende? Então, isso é que é o automático que acontece dentro de nós. Nós estamos habituadas a frequentar sempre e a sentir sempre as mesmas coisas. E aí o que vai acontecendo? Nós vamos tendo menos escolhas, porque a gente sempre vai agindo da mesma forma. E é sensacional quando você aprende a ter escolhas. É sensacional. Você pode fazer escolhas emocionais. Você pode sim, porque muitas vezes você olha para algumas pessoas e fala assim, nossa, por que aquela pessoa agiu daquela forma, naquela situação? Se fosse eu, nossa, eu ia perder a cabeça. E por que aquela pessoa não perdeu? Porque ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha emocional. Muitas vezes você olha para uma situação e você fala assim, nossa, como que fulano agiu daquela forma? Porque aquela pessoa também fez uma escolha emocional. Sempre fazemos escolhas emocionais de forma correta, as melhores, as mais bonitas possíveis? Não, é lógico que não. Lógico que não. Mas se nós temos escolhas emocionais, imagina o Palácio de Versalhes. Imagina você lá dentro. Você tem 700 aposentos para visitar. Você passa mais de 2 anos, se você for dormir em um aposento, em um quarto. Se você for dormir em um quarto por noite, você precisa de pelo menos 2 anos e mais um pouquinho para dormir em todos os quartos do Palácio de Versalhes. Imaginou você em mais de 2 anos e pouquinho e tendo uma emoção diferente, uma coisa diferente e combinando emoções? Você já imaginou combinar a emoção da alegria com a gratidão? Uau, que estupendo que vai ser isso! Você já imaginou combinar a emoção da justiça com a alegria? E essas combinações que vão trazendo, e quando você vai falar, eu escolho sentir isso, eu escolho sentir isso. Isso vai te trazendo segurança, isso vai te trazendo confiança, vai te trazendo autoestima. Porque quem está ali no controle das suas emoções, no gerenciamento das suas emoções, não são as situações externas, é você. É você. E isso traz um grande benefício e uma grande possibilidade de resolução de problemas. E quando você é consciente disso, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo mesmo. E como fazer isso? Uma das coisas que você pode fazer é sempre ficar com a gente. Porque nós vamos sempre trazer
esses benefícios de como gerenciar essas emoções e dar clareza também. Porque quando a gente caminha sozinho, é penoso o caminho. Sim, porque às vezes você não sabe se você pode entrar, se você não pode entrar, se você pode ir para lá, se você não pode ir para lá. É a mesma coisa que soltarem você no Palácio de Versalhes. Você vai ficar perdido lá dentro. Mas alguém, um guia, vai falar, olha, vamos lá, vamos para esse lado agora vamos para esse aposento, agora vamos para o quarto vermelho, agora vamos para esse, agora vamos para esse. Porque um guia, ele vai te ajudar e vai te facilitar o caminho também. Então você precisa sim reaprender sobre as suas emoções, reaprender a pensar 2 vezes, reaprender a mudar os seus registros, mudar aquilo que você acredita. Mas eu só posso ir aqui. Será que você só pode frequentar esse lado e você não pode frequentar o lado de lá? Será que você tem que ficar sempre da mesma forma e você não pode agir de outra forma? Isso são crenças e as nossas crenças, elas se fortalecem. Mas nós podemos fazer escolhas. Nós somos capazes sim, professoras, de enfrentarmos situações desafiadoras. Nós somos capazes sim de chegar pro pai, para a mãe, com muito amor e acolhimento e indicar aquilo que nós estamos vendo ali no desenvolvimento pedagógico daquela criança. Nós podemos fazer isso. Nós podemos chegar para os nossos alunos adolescentes e chegar e falar para ele, tá tudo certo aí? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Além de passar para você aquilo que você precisa como conhecimento, tem mais algo que eu possa fazer por você? Isso é ser empático também. Podemos frequentar a empatia? Podemos frequentar o quarto de empatia dentro de sala de aula? Podemos, sim. Nós podemos frequentar o quarto da alegria quando nós entramos dentro de sala de aula? Podemos e devemos. Nós podemos frequentar o quarto da gratidão quando nós entramos em sala de aula? Se devemos e podemos. E não só frequentar o quarto do julgamento, o quarto da autocrítica, mas nós temos que ter consciência que todos esses aposentos existem dentro de nós. Existe sim. E nós não podemos negligenciá-los. Nós só precisamos aprender a trabalhar com cada um deles. E para que isso fique mais efetivo e mais duradouro, você precisa sempre de um método. Você sabe, professora, que você dá aula e você precisa de um método para dar aula. E para cuidar das suas emoções, você também precisa de um método. Você precisa de um método no qual ele vai ensinando você a gerenciar as suas emoções, a gerenciar os seus pensamentos, a mudar as suas crenças limitantes, a fortalecer as suas decisões, a te ensinar a agir e sair da procrastinação que muitas vezes nós nos metemos nela e a realizar os seus sonhos e alinhar os seus sonhos com os seus objetivos de vida, o seu propósito de vida. Nós podemos fazer isso. E eu queria compartilhar com você o depoimento de 2 professoras, das quais eu conheço, e que fizeram o seguinte relato. Uma é a Karine, e ela colocou assim, é bastante claro e completo quando nós temos um método. Ele abrange toda a técnica necessária para adquirir uma saúde emocional. Durante toda a minha vida, eu passei por momentos difíceis relacionados a perdas, decepções, frustrações, para superar tais cicatrizes emocionais. E foram necessários muitas e muitas horas, dias e anos de reflexão. Eu não pude deixar de notar que é possível sintetizar de forma didática o que levei muitos anos para construir com muita reflexão e às custas de muito sofrimento. Então, quando nós temos um método para poder desenvolver e para poder olhar para esses aposentos, quando nós temos um método que nós podemos escolher aonde vamos, qual caminho nós vamos tomar, isso vai, sem sombra de dúvidas, sintetizar o nosso aprendizado e fazer com que ele seja mais produtivo e encurtar o caminho também. Mais um depoimento aqui, esse depoimento é da Nádia. O método traz uma riqueza de informações que me ajudou a repensar a maneira como encaro os conflitos do dia a dia e como posso controlar meus sentimentos nas diversas situações. Vivemos num mundo tão agitado, fazemos várias coisas ao mesmo tempo e o treinamento resgatou a importância da calmaria, dos momentos de curtir mais e contemplar o belo. Tanto a Karine quanto a Nádia são professoras. São pessoas como nós. Professoras que aprenderam a arte de ser forte emocionalmente
para lidar com situações que nós, professores, enfrentamos. E você pode estar pensando, né? Poxa, Rafa, mas será que dá para mudar? Nossa, mas como é que eu vou mudar as situações? As situações nem sempre você vai mudar, e principalmente as que não dependem de você. Mas você pode mudar os seus sentimentos, com certeza isso você pode mudar. Aí você pode perguntar também, mas, poxa, eu fico tão irritada com os meus alunos, como é que eu vou mudar isso? Isso já faz parte da minha vida cotidiana, porque os alunos não prestam atenção. Mas você pode ter um outro olhar para aquela situação. Ou talvez você pense assim, ah, não, Rafa, já tô velha demais, já tô quase me aposentando aí, já, para que mudar? Para quê? Para usufruir da sua vida da melhor forma possível. Tem uma frase que Jorge Bernardi, ele diz o seguinte: não há progresso sem mudança. Quem não consegue mudar a si mesmo acaba não mudando coisa alguma. A mudança, gente, tem que começar aqui dentro. Se eu quero mudar a educação, se eu quero mudar a minha sala de aula, se eu quero mudar o modo como as pessoas me enxergam na escola, se eu quero mudar o meu dia a dia em casa, se eu quero fazer qualquer mudança que seja, tem que começar aqui dentro. É de dentro para fora, é sempre de dentro para fora e não existe evolução sem mudança. É sempre de dentro para fora, sempre aqui dentro, é aqui que começa. Eu não posso mudar o outro, eu não tenho direito e nem consigo mudar o outro. Eu só consigo mudar a mim mesma. É só isso que eu consigo fazer. O outro eu não mudo, o outro eu não faço nada com ele para que possa melhorá-lo. Pelo contrário, assim como muitos dizem, quando você vai fazer alguma coisa achando que você vai melhorar o outro, na realidade você só tende a piorar o outro, porque a mudança tem que vir dentro de você e aí com a sua mudança você reflete no outro e aí o outro muda por ele só, por ele mesmo. E a mudança, ela não é um evento, a mudança ela é um processo, é um passo de cada vez. O primeiro passo da mudança é acreditar. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar que é possível mudar. Você precisa acreditar que se você pode fazer algo, esse algo pode ser feito. E se você acredita que você não pode fazer algo, você não vai fazer. Se você acredita que você pode sair desse aposento da irritação e ir para o aposento da alegria, você vai. Agora, se você não acredita nisso, você vai ficar aqui. Você vai ficar sempre no mesmo aposento. Acredite. E acredite que é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Não vai querer saindo, correndo 5 quilômetros no primeiro dia. Não vai querer visitar todos os aposentos e dormir em todos os aposentos do Palácio do Versalhes em uma única noite. Não dá. Não dá. Tem 700 aposentos lá dentro. Não dá. Tem que ser um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Né? E assim funciona também. Se você se sente desanimada, tem que começar, mas precisa ter o primeiro passo. O primeiro passo é sempre importante. Por isso que eu estou aqui para te ajudar, professora. Sim, sim, eu estou aqui. Por isso que a gente vai aprendendo a gerenciar as nossas emoções. E quando você vai se abrindo para essa gama de emoções que você tem, assim como eu tenho também, que são muitas, nós vamos tendo mais vocabulário. Nós vamos tendo mais vocabulário para identificar as emoções. Porque sabe o que acontece se a gente não for visitando todas as gamas das nossas emoções? Nós sempre vamos colocando todas elas dentro do mesmo saco. E normalmente esse saco, ele se chama ansiedade. Aí tudo que acontece, você acha que você está ansiosa. Tudo que acontece, você acha que você está ansiosa. Tudo que acontece, você acha que você está ansiosa. Não, às vezes você não está ansiosa. Às vezes você só está triste. Às vezes você só está frustrada. Às vezes você está irritada. Às vezes você está com medo. Mas como a gente muitas vezes não tem uma gama do lidar com o emocional, aí a gente sempre coloca todo mundo junto. E isso também não é saudável. Nós temos sim emoções que nos paralisam,
Mas nós precisamos também entender o porquê que elas nos paralisam. Nós temos que entender o porquê que isso toca no nosso coração. Porque se toca no nosso coração é porque nós temos memória disso. Entende isso, professora? Entender as nossas emoções. Nem sempre, algumas emoções elas são tão agradáveis assim da gente entender. Mas se são nossas, nós temos que entendê-las, nós temos que acolhê-las. Porque elas têm algum significado dentro de nós. E nós precisamos melhorar isso nas nossas vidas. E quem é forte emocionalmente vai aprendendo a olhar para essas emoções e dar valor a elas. Sim, eu tenho que dar valor. Eu tenho que dar valor porque alguma coisa, essa emoção tocou aqui e ela precisa me ensinar alguma coisa, tá? E não vou ficar tomando decisões precipitadas, movidas por situações não pensadas, porque uma coisa também é muito importante. Olha só. PSAR. O que é esse PSAR? Olha só, pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações e que levam a resultados. Pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações, que levam a resultados. Olha que interessante isso aqui. Se eu tenho bons pensamentos, eu vou ter bons sentimentos. E bons pensamentos e bons sentimentos me levam a boas ações, que me fazem ter bons resultados. Vamos colocar um mal aqui? Se eu tenho maus pensamentos, eu vou ter maus sentimentos, eu vou ter sentimentos ruins, né? Sentimentos desagradáveis, que vão me levar a ações não favoráveis e que vão me levar a resultados catastróficos. E se eu tenho sentimentos bons, eu vou ter pensamentos bons e ações boas. Se eu tenho sentimentos desagradáveis, não tão favoráveis, eu vou ter pensamentos ruins e aí eu vou ter ações também nada agradáveis e resultados ruins, né? Então uma coisa leva a outra e olha como é importante nós linkarmos tudo isso. E você está no caminho certo, professora. Se você está aqui, você está no caminho certo, porque você está começando a apreciar essa ideia de gerenciar as suas emoções. E olha, atenção, é processual. Você começa e vai, porque o treinamento nunca acaba. Nunca acaba. Você está num processo evolutivo e aí você tem que entender que é um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. E ir curtindo esse processo. E eu sei, como arquiteta e também como professora, que se você começa a fazer uma coisa e para no meio do caminho, ou faz sem um método e faz de forma bagunçada, as coisas não dão um resultado favorável. Não dá para construir uma casa sem um método. Qual é o método de construção de qualquer construção? Primeiro é o alicerce. Depois dos alicerces, nós vamos para as paredes. E por último, o telhado. É assim que funciona. Isso é um método. Se nós vamos dar aula, nós temos um método. Mas aqui no alicerce, nosso alicerce, o que nos sustenta? É o nosso emocional. O nosso emocional nos sustenta. Conforme o seu emocional está, tudo o resto vai sendo baseado nessa estrutura. O seu emocional te dá fortaleza para os seus pensamentos e o teu emocional sustenta também o teu corpo físico. Sim, fica triste para ver se você vai ficar pulando por aí. Uma pessoa triste não fica pulando, porque quem pula normalmente é quem está com alegria. Olha como o nosso corpo responde ao nosso emocional. E você sabe bem disso, porque você trabalha com os alunos e você verifica isso no dia a dia. Não é mesmo? Então, professora, como tarefa de casa, para que você possa olhar para isso aqui é o palácio, mostra essa imagem, isso aqui é fantástico, esse aqui é o salão de espelhos do Palácio de Versalhes, tem 357 espelhos lá, é um salão magnífico, era aqui que se faziam os grandes bailes do Palácio de Versalhes, e quando nós nos olhamos no espelho, professora, como é que você tem se visto? Quais emoções você tem deixado transparecer? Como é que você tem lidado com isso? Porque olha para essa imagem aqui, essa é uma imagem aérea do Palácio de Versalhes. Olha só, apesar de parecer que ele é todo igual,
Ele é simétrico? Sim, ele é simétrico, porém, olha a quantidade de portas e janelas, tem mais de 2.000 janelas aqui, ou seja, como eu estou vendo a minha vida? Será que eu preciso olhar para as minhas emoções sempre da mesma janela? Eu preciso olhar para a vida sempre da mesma janela? Eu não posso mudar para o outro aposento e olhar para outra de uma outra forma pela outra janela? Lembre-se disso. Dentro de você tem aposentos. Quais os aposentos você está frequentando? 700 aposentos, 700 quartos tem aqui, mais de 2.000 janelas, 357 espelhos dentro do salão de espelhos. Por que eu vou me limitar a ficar sempre no mesmo lugar e sentindo sempre as mesmas coisas? Então, professor, a sua tarefa é exatamente essa é a sua tarefa de casa. Primeiro é guardar essa imagem na sua memória. Guarde essa imagem do Palácio de Versalhes na sua memória. Guarde isso aqui, porque olha a enormidade de janelas, portas e visibilidades. Para que ficar sempre no mesmo lugar? Então, observe as suas emoções durante essa semana, observe os seus sentimentos e vá descrevendo, primeiro, sem julgamento, sem crítica, e só observe o que você tem sentido. E quer um teste? Anote isso que você sente, que vai começar a fazer uma diferença muito grande também na sua vida. E faz um favor, compartilhe esse vídeo com muitas professoras, com muitas pessoas que você conhece, para que isso chegue mais e mais a mais pessoas. E olha, as nossas redes sociais aqui, esteja conosco, nos acompanhando durante a semana. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, dá um joinha e compartilha mesmo, compartilha de coração esse vídeo, porque, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.